Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, está começando mais um programa Escola Bíblica Dominical. Sejam muito bem-vindos. Hoje estudaremos um pouco mais da Palavra de Deus e buscaremos respostas para as dúvidas do assunto em pauta. Juntos, iremos estudar a quarta lição do nosso trimestre com o seguinte tema: a mordomia da família. Nesta lição, apresentaremos uma definição de família, destacaremos quais os propósitos de Deus ao criá-la, falaremos ainda sobre a mordomia da família cristã, segundo a Bíblia, pontuaremos que o adversário tem atacado ferozmente esta instituição sagrada e o que devemos fazer para conservar a nossa família na presença de Deus. Você deseja aprender mais sobre este assunto? Então não saia daí, este é o seu programa Escola Bíblica Dominical. O texto áureo da lição nos diz: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué capítulo 24, versículo 15. A verdade prática nos diz: a família é a primeira instituição criada por Deus e, por isso, é a nossa primeira igreja, pela qual devemos amorosamente zelar. O objetivo geral desta lição é conscientizar os alunos de que a família é a primeira instituição e que, portanto, devemos zelá-la amorosamente. Já os objetivos específicos são três. Primeiro, destacar a família no plano de Deus. Segundo, explicar a mordomia da família. E terceiro e último, radiografar a família cristã sob ataque. A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está escrita em Josué, capítulo 24, versos 14 e 15, e também Efésios, capítulo 5, versículos 22 a 25 e o versículo 28. Acompanhe conosco. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviam vossos pais da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Egito, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Para comentar a lição de hoje, contamos mais uma vez com o presbítero, nosso irmão Jonathan Lucena. Pai do Senhor, presbítero Jonathan. A paz do Senhor, presbítero Alessandro. Amém. E também contamos mais uma vez com a presença do professor Jonas Santana. Pai do Senhor, professor. Pai do Senhor, presbítero Alessandro Barreto. Amém. Muito bem, estamos aí iniciando o estudo da nossa quarta lição deste terceiro trimestre do ano de 2019, quero dizer, com o tema A Mordomia da Família. Já estudamos na primeira lição uma introdução sobre a disciplina da mordomia cristã. Na lição de número 2 estudamos um pouquinho sobre a mordomia do corpo. Na lição passada estudamos um pouco sobre a mordomia da alma e do espírito. E agora estaremos iniciando aí essa lição maravilhosa sobre a mordomia da família. E, presbítero Jonathan Lucena, eu acredito que para que possamos ter um desenvolvimento bem mais satisfatório dessa lição, é preciso a gente começar já trazendo uma definição do que é família. Haja vista que
com as mudanças que temos enfrentado no nosso tempo, na nossa época, tem surgido aí tantos formatos de família diferentes, fugindo inclusive do formato padrão, do formato original criado por Deus. Então, sendo assim, qual seria uma definição de família mais apropriada para que o telespectador possa entender daqui para frente o que será comentado no programa? Eu queria que o senhor nos trouxesse uma definição bem prática do que é família e, claro, da perspectiva bíblica, da perspectiva cristã. Pois não, presbítero Alessandro. Diante do que o senhor acabou de lembrar, pelo fato de haver hoje várias conceituações a respeito da família, e o tema trata-se especificamente desta realidade, então é bom que o professor aproveite, assim como geralmente se é feito, né, em todos os programas da Escola Dominical, onde se frisa expressões-chave para trazer definições ou conceitos específicos. E com relação à família, se o senhor me permite, aproveitando e fazendo uso da nossa declaração de fé, ou da declaração de fé das Assembleias de Deus no Brasil, na própria declaração, na página 203 e 204, se o senhor me permitir, eu vou ler aqui literalmente o que diz o texto, diz assim: cremos, professamos e ensinamos que a família é uma instituição criada por Deus, imprescindível à existência, formação e realização integral do ser humano, sendo composta de pai, mãe e filhos, isso é claro quando houver. Pois o Criador, ao formar o homem e a mulher, declarou solenemente, portanto, deixará o varão, o seu pai e sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne, conforme Gênesis 2:24. Ainda na declaração nos é dito que Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Macho e fêmea os criou, diz Gênesis 1:27, demonstrando a sua conformação heterossexual. Também nos é dito que a diferenciação dos sexos, homem e mulher, o macho e fêmea, visa a complementariedade mútua na união conjugal, que pode ser visto também em 1 Coríntios 11:11. Essa complementariedade mútua é necessária à formação do casal e à procriação, respectivamente. Reconhecemos, portanto, preservada a família quando, na ausência do pai e da mãe, os filhos permanecerem sob os cuidados de parentes próximos, é o que nos diz a declaração. Também nos diz que é rejeitado o comportamento pecaminoso da homossexualidade por ser condenada por Deus nas Escrituras, claramente, bem como qualquer configuração social que se denomina família, cuja existência é fundamentada em prática, união ou qualquer conduta que atenta contra a monogamia e a heterossexualidade, consoante o modelo estabelecido pelo próprio Criador e ensinado, respectivamente, pelo próprio Senhor Jesus durante o seu ministério, conforme diz Mateus 19, e versículo de número 6. Então, diante desta definição trazida já pela declaração de fé, isso já restringe, não é? E automaticamente já combate, como o senhor disse, alguns conceitos errôneos que a nossa sociedade tem construído ou desconstruído com relação à questão da família tradicional, que é o exemplo bíblico que assim a palavra de Deus nos dá. Muito bem. Professor Jonas Santana, nessa definição que o presbítero irmão Jonathan trouxe, que foi uma definição muito bem elaborada pela comissão que construiu a declaração de fé, pelo menos 4 coisas a gente pode enxergar aqui de forma muito clara. Ou, por que não chamar de princípios? O primeiro princípio que a gente percebe nas palavras do professor aqui, do presbítero Jonathan Lucena, é que a família é uma instituição divina. Então, o primeiro princípio é o princípio da criação. Foi Deus quem criou a família e a instituiu. Mas nós podemos perceber aqui um outro princípio nas palavras que foram lidas, que é o princípio da monogamia. Foi dito aqui que Deus criou um homem para uma mulher. Mas um terceiro princípio que ficou muito claro aqui foi o princípio da heterossexualidade. E, por fim, o princípio de que a família ela é indissolúvel. O que é que a gente pode comentar rapidamente, à luz do que já foi lido, sobre esses princípios? Por exemplo, o princípio da instituição da família. A gente tem como olhar para Gênesis ou qualquer outro livro da Bíblia e ver Deus como o criador da família? Qual seria o texto que embasaria, por exemplo, essa afirmação, para que o professor que esteja nos assistindo, e até o telespectador também, possa consultar na sua Bíblia e ver que foi Deus quem instituiu a família lá no início, lá no Éden.
Pois não, professor. A base bíblica, né, que justamente a declaração de fé das Assembleias de Deus, ela tem uma característica interessante, porque ela é bíblica, né? Tudo é respaldado, todas as frases que o nosso presbítero leu aqui, Jonathan Lucena, é respaldado pelo texto bíblico. Então, vamos citar o texto bíblico de Gênesis capítulo 2 e o versículo número 18, que mostra o casamento como sendo, capítulo 2 do livro de Gênesis, e o versículo 18 diz assim: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntura que esteja como diante dele. Então, nós já temos um primeiro versículo que fundamenta a família como sendo uma instituição criada pelo próprio Deus. Isso. O autor da lição, ele lembra uma coisa muito interessante sobre essa questão da família enquanto instituição divina criada por Deus. A família criada antes do Estado e a família criada antes da igreja. Quer dizer, a família é a primeira coisa a ser criada por Deus. Então, essa instituição, ela não pode ser desfeita, por exemplo, por causa de questões sociais modernas que vêm aparecer. É um princípio. Então, Gênesis capítulo 2, versículo 18, deixa isso muito bem claro. É uma instituição criada por Deus. Se o senhor permitir, outro texto, que é Gênesis capítulo 1 e o versículo número 27, que reflete, na verdade, a heterossexualidade, né? Que é um princípio que já foi mencionado aqui, capítulo 1 do livro de Gênesis, e o versículo número 27 diz assim: E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Quer dizer, um casamento, do ponto de vista bíblico, já com a instituição divina, porque o casamento reflete a santidade de Deus, é entre um homem e uma mulher, não é entre dois homens, entre duas mulheres, não. Não se permite, por exemplo, aqui, um homem com duas mulheres, não. A Bíblia é muito clara, um homem e uma mulher. Então, nós temos dois versículos bíblicos que fundamentam enquanto instituição e fundamenta também a questão da heterossexualidade e não se permitindo também a poligamia, por isso que é monogâmico. Isso. É bom deixar isso bem E aí claro. um texto, professor Jonas e telespectador, se você quiser acompanhar, que vai trazer base para o aspecto monogâmico do casamento, está em Gênesis também. Capítulo de número 2, verso de número 24, diz assim: Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Observe que o casamento que Deus celebra, vamos utilizar essa palavra aqui, foi entre um homem e foi entre uma mulher. O texto não diz e apegar-se-á às suas mulheres. Não. O texto diz e apegar-se-á à sua mulher. Então, a gente já viu aqui o princípio da criação como instituição divina. Foi Deus quem criou o homem e a mulher. Nós já vimos o princípio também da heterossexualidade, homem e mulher. E aqui temos o princípio também da monogamia. O homem com apenas uma só mulher. E esse princípio de ser indissolúvel, a própria Bíblia nos diz. Jesus disse: o que Deus uniu, não separe o homem. Então, esses 4 princípios estão de forma muito clara na declaração de fé das Assembleias de Deus, na página aí de número 203 e 204. Se você quiser consultar, se você tem a declaração, é bom fazer isso. Mas, dando então continuidade ao nosso assunto, presbítero Jonathan Lucena, a gente poderia também falar um pouco agora, já que a gente viu uma instituição divina, uma instituição que tem como princípio a heterossexualidade, uma instituição que a gente viu como princípio a monogamia e uma instituição que a gente viu como princípio não ser dissolúvel, não se desmanchar. Infelizmente, no tempo que nós vemos vivendo, muitas famílias se desmancham literalmente, facilmente. Mas quais os propósitos, se não der para a gente comentar todos agora, nesse primeiro momento, a gente volta a falar sobre isso, mas será que o senhor poderia citar pelo menos 2 propósitos aos quais Deus criou a família? Com certeza, presbítero Alessandro. Com relação aos princípios que já foi destacado aqui, foram destacados 4, né? E poderíamos aqui observar pelo menos 4 propósitos também. Mas citando apenas 2, de forma bem objetiva,
O primeiro propósito pode ser visto no próprio texto que o professor Jonas já leu, Gênesis 2:18, quando se é dito a observação que Deus fez, de que não era bom que o homem estivesse só. E aproveitar para dizer de que um dos propósitos da família, ou de Deus com a família, é exatamente para evitar a solidão, não é? Quando Deus se pôs, portanto, a criar a mulher, exatamente para trazer essa companhia para o homem, isso fica claro, não é? O próprio texto bíblico diz, Gênesis 2:18. Uma outra passagem que pode corroborar também pode ser vista em Provérbios, capítulo 18, o versículo de número 22, mostrando exatamente um dos propósitos da família ser evitar a solidão. Um outro, ou um segundo, como o senhor pediu, além de evitar a solidão, poderíamos observar também de que Deus tem um propósito com a família em produzir, não é? Ou trazer à tona um bem-estar social. Ou seja, o homem por natureza, e foi Deus quem observou isso, é um ser gregário por natureza. Ou seja, ele vive em comunidade, em grupo, em sociedade. E uma vez que Deus estabeleceu e criou macho e fêmea, e disse multipliquem a sua espécie, que a gente vai ver mais adiante, isso fala do bem-estar social. Então, resumidamente, por causa do tempo, evitar a solidão e bem-estar social, ou são dois propósitos interessantes que devem ser destacados em sala de aula. Muito bom. Mas, professor Jonas, já que Jonathan Lucena, presbítero, citou dois, e ele disse que dos 4 princípios que a gente viu da família, também podemos extrair 4 propósitos que Deus criou a família. Ele citou 2. Quais seriam esses outros 2 propósitos que Deus estabeleceu ao criar a família? O bem-estar emocional, Provérbios, né? Se eu permitir, Provérbios capítulo 5 e o versículo 18, já acompanhando a linha de raciocínio do presbítero irmão Jonathan Lucena, porque são 4 propósitos, e um deles está em Provérbios, capítulo de número 5 de Provérbios, e o versículo de número 22 diz assim: seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Então, o bem-estar emocional é o terceiro propósito para o casamento. Quer dizer, nos momentos de alegria, e por que não dizer também aqui, nos momentos de tristeza e dificuldade, a família existe para isso aí. Quer dizer, o ser humano, esse ser gregário que foi criado por Deus, quer dizer, essa união é para que o bem-estar emocional exista. E as pessoas melhoram bastante dentro do casamento, principalmente na questão de suas emoções. Outro propósito que a gente poderia mencionar aqui é a multiplicação da espécie. Há um texto sagrado que já foi lido, mas eu acredito que lendo ele novamente, que é Gênesis capítulo 1, do livro de Gênesis, e o versículo de número 28, somente a primeira parte do versículo, diz assim um texto: e Deus os abençoou, e Deus lhe disse, frutificai, ou frutificai-vos. Em outras palavras, o propósito do casamento também, bem-estar emocional. Depois, a questão da multiplicação. O homem e mulher, o casal foi feito para multiplicar a espécie. É claro que o casamento não se restringe única e exclusivamente aqui a essa multiplicação, porque do outro lado você tem as questões sexuais que estão envolvidas, que é uma bênção para o casamento, mas uma bênção dentro do casamento, como vai ser comentado no outro quadro posteriormente. Então esses são os 2 propósitos, bem-estar emocional e a multiplicação da espécie. Muito bem, o texto que o senhor leu, só relendo mais uma vez, diz que e Deus os abençoou. Observe que aqui está sendo quebrado também um paradigma de que o pecado que Adão e Eva cometeu foi o ato sexual. Há quem ensine, infelizmente, isso. Mas como é que Deus abençoaria o casal para que eles pecassem? Fizesse alguma coisa para pecar. O texto diz, e abençoou Deus. E depois disse, e Deus lhes disse, 3 coisas aqui: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. O salmista, no Salmo 68, verso 6, diz que Deus faz com que o solitário viva em família. Nós estamos terminando esse primeiro momento do programa. Não saia daí do seu lugar, daqui a pouco nós retornaremos dando continuidade a esse assunto sobre a mordomia da família.
Estamos de volta no seu programa Escola Bíblica Dominical, comentando a 4ª lição desse terceiro trimestre do ano de 2019, que tem como tema a mordomia da família. Um tema muito rico e no primeiro momento nós trouxemos já uma definição de família, extraímos aqui da Declaração de Fé das Assembleias de Deus, pelo menos 4 princípios que estão envolvidos na constituição da família e também 4 propósitos pelos quais Deus a criou. E agora nós vamos continuar esse assunto, falando um pouquinho mais sobre a família, sobre a mordomia da família. Já aprendemos no primeiro programa de que a expressão mordomo vem da expressão oikonomos, que quer dizer alguém que administra o bem de outro, é alguém que governa o bem de outro. E outro detalhe, na casa dessa pessoa, né? Então a nossa família, ela também tem essa necessidade de ser cuidada, de ter o exercício da mordomia. E a presbítero Jonathan Lucena, a Bíblia, nós sabemos que ela é o manual para a família cristã. E como ela é o manual da família, nela nós encontramos preceitos, mandamentos, nela nós encontramos conselhos aos pais, aos filhos, ao marido, à mulher, de como exercer essa mordomia cristã. E pensando nessa questão dos cônjuges, dos filhos, qual seria, de forma bem simples e bíblica, o quanto mais possível, a ideia de mordomia que envolve a pessoa do esposo, do pai de família, não é? Eu, como um pai de família, como esposo, como eu devo exercer essa mordomia no meu lar? O que é que a Bíblia apresenta, por exemplo, sobre as atribuições desta mordomia para o esposo? Pois não, presbítero Alessandro. Quando se entende os princípios que foram aqui lembrados, né, e os propósitos pelos quais a família foi estabelecida, para que se alcance esses propósitos, como o senhor disse, é fundamental de que a família se submeta aos conceitos ou determinações que Deus estabeleceu, isso para cada um integrante da família. E restringindo a pergunta que o senhor fez com relação ao esposo, nós encontramos uma infinidade de orientações, tanto no Antigo como no Novo Testamento, para que o esposo, né, como integrante desta família, para que a família alcance o propósito, ele deva se submeter. Quais são os deveres com relação ao papel dele dentro de casa, por exemplo, no meio da família. O próprio texto da lição, ou um dos textos da leitura bíblica, que está baseado na lição de número 4, Efésios capítulo 5, se você puder conferir aí, seja na sua lição, na Bíblia, porque faz parte da leitura fundamental para esta lição, quando Paulo diz em Efésios capítulo 5, versículo 25, ele diz o seguinte: vós, maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, um dos princípios elementares com relação ao papel ou dever do esposo dentro do lar, na família, é exatamente amar a sua esposa. E observe que a orientação que Paulo traz aqui, ele faz um comparativo, né? Ou uma correlação, que ele diz que esse amor que o marido deve ter pela esposa deve ser semelhante, igual, com relação a Cristo e a sua igreja. E ele lembra que tipo de amor é esse quando ele diz assim, e a si mesmo se entregou. Isso fala de um amor altruísta, não? Então, para que a família alcance o propósito de Deus, o esposo precisa entender esse papel fundamental, amar a sua esposa. Poderíamos ainda citar o apóstolo Paulo trazendo um outro dever, de forma bem objetiva, quando Paulo escreve a sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 3, versículo 4 e 12, dizendo que além de o marido amar a sua esposa, ele precisa ter o bom senso de governar bem a sua casa, não é? Para que não seja negligente quanto à organização, por exemplo, ou quanto ao governo que exerce dentro do lar, isso na criação dos filhos, conforme o próprio Paulo aponta nesses 2 versículos. Isso é importante para que a família possa corresponder ao projeto de Deus. Terceiro, a Bíblia também vai nos ensinar com relação ao marido, e é bom que se lembre isso, principalmente com a inversão de valores que tem campeado na nossa sociedade, o marido precisa entender que ele é o provedor da família, não é? A Bíblia diz em Gênesis 3,19,
E em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 11 e 12, Paulo repete esse princípio de que deve-se trabalhar para o provimento do sustento da família. Claro que quando eu digo que é o marido, não significa dizer que é ele exclusivamente, ou seja, a mulher que possa ou que tenha necessidade de trabalhar em harmonia com o marido, ela não possa trabalhar. Não é isso que a gente está dizendo aqui. Mas a responsabilidade precípua, vamos dizer assim, é do marido. É o princípio de Deus para que ele trabalhe para prover o sustento da família. Poderíamos ainda dizer de que, além de amar a esposa, governar bem a casa e trabalhar para ser o mantenedor da família, nos é dito, por exemplo, em Gênesis 18, 19, tomando como exemplo o próprio Abraão, quando Deus se reporta a ele, dizendo de que ele deveria, ou sobre ele repousava a responsabilidade de ele educar não só a sua geração, como aos filhos dos seus filhos, com relação ao temor a Deus, e dizer que o pai ou o marido, o esposo, deve ser o sacerdote dentro do lar. E nós tivemos no último trimestre a oportunidade de observar, não é, sobre o papel do sacerdote, isso dentro do tabernáculo, né? A questão que estava sobre ele. E quando a Bíblia usa essa correlação de um marido como sacerdote do lar, como por exemplo Jó capítulo 1, versículo 5, onde Jó apresenta-se como intercessor pelos filhos, apresentando o sacrifício, isso está falando do papel do sacerdote, do pai como sacerdote no lar. E o Salmo 128 e o verso de número 1, mostrando a responsabilidade religiosa do pai dentro da família. Porque há alguns, por exemplo, presbítero Alessandro, irmão Jonas, que se preocupam muito, por exemplo, no lado material com relação ao provimento da sua família. Trabalham, se dedicam para que os filhos possam ter o essencial, né? Vivam com excelência, podemos assim dizer, ou pelo menos com as suas necessidades básicas sendo saciadas, mas esquecem a vida espiritual, a realidade espiritual. Quantos que têm lutado de forma ferrenha para que os filhos tenham um bom emprego, tenham uma formação, mas em detrimento da vida espiritual. Por isso que é importante que o pai seja um sacerdote dentro do lar, para que conduza o filho à presença de Deus, isso por meio do ensino da palavra e outros elementos que posteriormente veremos. E para finalizar essa minha fala, conceder a devida benevolência à esposa, conforme Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 7, versículo de número 3, para que ele também não possa ser negligente quanto ao seu papel como marido no seu relacionamento, né, conjugal, físico com a sua esposa. Isso entendemos ser deveres do esposo para que a família possa assim ser abençoada por Deus ainda mais e o propósito de Deus ser cumprido nesta família. Muito bom. Aí você percebe que esse assunto sobre a mordomia da família é algo muito abrangente. Alguém pode imaginar que ser mordomo de um lar é apenas trabalhar, como o presbítero Jonatas falou, e trazer o sustento. Isto também, mas não apenas. É preciso muito mais. Mas, professor Jonas Santana, já que o presbítero Lucena falou aqui sobre a mordomia do esposo, cabe-nos também trazer aqui uma rápida e sucinta abordagem sobre a mordomia da esposa. Quais são as responsabilidades que estão incluídas nesta mordomia que a esposa deve ter como mãe no seu lar, como esposa, quero dizer? Bom, presbítero, entre tantos, né, podemos citar, por exemplo, Provérbio capítulo 14, versículo 1, que é edificar seu próprio lar. Agora, como se edificar esse lar? O primeiro princípio é o princípio do temor. Quando se teme a Deus, quando se coloca debaixo da mão poderosa de Deus para ouvir a sua voz e aprender através da sua palavra, esse lar começa a ser edificado. Por isso mesmo que eu queria ler um versículo, que é Efésios capítulo de número 5, versículo 22, que é uma das obrigações da esposa. Além de edificar o seu próprio lar, mas ser submissa a seu marido. Talvez isso cause talvez um dano, assim não digo, talvez isso cause um desconforto para quem é muito moderno. Para quem é crente, não. Para quem é crente, salvo, que ama a Deus e lê a Bíblia Sagrada, isso não é um desconforto. Capítulo 5 de Efésios, e o versículo 22, diz assim: vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Observe muito bem aqui, como ao Senhor. Da mesma maneira que ela se sujeita ao marido, se submete ao Senhor e se sujeita ao Senhor, também deve fazer isso ao marido. Interessante que o texto de Paulo, que em Efésios capítulo 5, do versículo 22 até o versículo 29, mostra os papéis que são estabelecidos.
Quer dizer, existe o papel do marido, existe o papel da esposa. Aí entra a palavra submissão. Submissão, que geralmente se dá uma conotação negativa, como se ela tivesse sendo oprimida, e o texto sagrado não fala isso. O que o texto sagrado fala, na verdade, é que ela está debaixo da mesma missão. É feito um exército, né? Existe um comandante, existe um soldado, existe alguém que está na frente liderando, existe alguém que está atrás na retaguarda. Então, submissão, se entende a submissão nesse princípio. Então, qual o dever da mulher, o dever da esposa? É edificar seu próprio lar, ser submissa a seu marido. Outros textos que nós poderíamos citar aqui e que mostra também um dos deveres, atender necessidade do lar. Provérbio capítulo 31, do versículo 21 até o versículo 22. Quer dizer, a mulher virtuosa, interessante que aquela mulher virtuosa do capítulo 31 de Provérbio é a mulher que trabalha. Então a Bíblia nunca proibiu mulher trabalhar de forma alguma. Agora a Bíblia deixa bem claro o papel da liderança da casa ao marido e o papel de submissão da esposa. Outro texto que nós poderíamos citar aqui e também elencar mais um dos deveres da esposa ainda Provérbio capítulo 31, do versículo 16 até o versículo número 18, e incluindo o versículo 24, que mostra que, quando necessário, ajudar em casa, ajudar nas despesas. Foi como o nosso presbítero disse aqui, quer dizer, o homem é o provedor do lar, não resta a menor dúvida, mas a mulher também contribui também na área financeira. E Tito, capítulo 2, do versículo 3 até o versículo 5, mostrando outro grande princípio, que é ensinar as mulheres mais novas a desempenhar o seu papel de esposa e o seu papel de mãe. Quer dizer, cabe à mulher crente, vivendo dentro de casa, que já assimilou e que já está vivenciando esses princípios, ensinar agora a outras mulheres também serem crentes e também serem submissas aos seus maridos. E 1 Coríntios, primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 7 e o versículo 3, só colaborando com o que já foi mencionado pelo nosso presbítero Jonatas, conceder a devida benevolência ao marido, como ele já havia mencionado. Veja que é algo mútuo, né? Tanto um contribui como o outro também contribui. Então aqui não existe opressão, existe aqui submissão, como ao Senhor. Muito bem. Esses são os deveres. Muito bem, então ficou claro aí que na mordomia cristã os deveres são equiparados, tanto do homem como da mulher, não é? E por que não mencionar também os deveres dos pais, não é? É bom dizermos que nós, como os pais que somos, temos a mordomia de educar nossos filhos e, se necessário for, educá-los no uso da disciplina. Eu não estou falando aqui de violência doméstica, mas estou falando de disciplina, castigo quando necessário. O proverbista Salomão, no capítulo de número 13, versículo 24 de seu livro, disse que o pai que ama castiga o seu filho. Então, como mordomos do lar, nós devemos, se necessário, fazer isso também. Ensinar desde os filhos a temerem ao Senhor. É o princípio de estar lá em Deuteronômio capítulo 6, né? Versículos de número 1 ao versículo número 9. O texto diz que o pai de família, ou os pais, tanto o homem como a mulher, o pai e a mãe, devem ensinar seus filhos no caminho que eles devem andar, seja deitado, seja andando, seja assentado, mas ensinar as boas letras do Senhor. Conduzir os filhos na casa de Deus. Quando o nosso irmão Jonatas Lucena falou sobre Jó, capítulo 1, versículo 5, nos fez lembrar também Josué, capítulo 24, versículo 15, quando Josué diz isso, né? Eu e minha família serviremos ao Senhor. Então, como mordomos do lar, os pais também têm essa responsabilidade. E por que não dizer ser exemplos para os filhos? Provérbios, capítulo de número 22, versículo número 6 diz: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. É claro que esse texto às vezes é mal interpretado por alguns, quando acham que o filho do crente não pode se desviar, ou ele não pode se perder. Não é isso que o texto está ensinando. O texto está ensinando de que, mesmo desviado, essa criança, se no futuro fizer isso, ele vai ter lá dentro dele um ensinamento guardadinho que o pai e a mãe deu, e certamente, em algum momento, Deus o fará voltar e por isso ele não se desviará dele. Há muitos filhos de crentes que, infelizmente, optaram não servir mais o Senhor. Então,
infelizmente, os pais não têm responsabilidade. Como mordomos, eles não podem se mutilarem, automutilarem. Mas só terminando, presbítero Jonathan Lucena, eu vou pedir que o senhor cite 2 exemplos de mordomos como filhos e o professor Jonathan Santana também citar 2. Como filhos, eu como filho, qual é o meu papel na mordomia cristã? Muito bem, citando 2 aqui de forma bem objetiva, Efésios 6:1 vai dizer que os filhos devem obediência, não é? Aos seus pais. E também poderíamos lembrar Êxodo 20, versículo de número 12, que além da obediência, os filhos devem honra aos seus pais. Obediência e honra. Professor Jonas Santana, mais 2. Mais 2. Ajudar os pais nos afazeres domésticos. Olha aí. É bíblico. Êxodo capítulo 2, versículo número 16 e Gênesis capítulo 29, versículo 9. Ajudar os pais nos afazeres domésticos. O segundo, assisti-lo, na verdade o quarto, acompanhando aqui o professor, assisti-lo em suas necessidades. Mateus capítulo 15, do versículo 3 até o versículo de número 6. Ajudar e assistir. Esses são as responsabilidades dos filhos em relação aos pais. Em relação à mordomia dos filhos também cabe aí uma responsabilidade muito grande. Veja que nossos comentaristas falaram sobre obediência, falaram sobre obediência, honra, ajudar. Que coisa interessante, ajudar nos afazeres domésticos. E esse texto que o senhor citou, Gênesis 29, eu gostaria, nós já estamos terminando, não é? Mas Gênesis 29 e o verso 9 diz assim: estando ele ainda falando com eles, veio Raquel com as ovelhas de seu pai, porque ela era pastora. Olha aí, o pai era pastor porque cuidava de ovelhas. Pastor aqui não é ministério, não é? Pastor aqui é quem cuida de rebanho, de ovelhas. Para de repente alguém não dizer, olha, isso aí é um ministério feminino. Não, não é isso. Isso aqui é pastora no sentido de profissão. Mas veja que ela deixou seu pai em casa e foi o quê? Ajudar. Um filho que não quer lavar um prato, o filho que não quer lavar uma louça, o filho que não quer arrumar a casa, está difícil, está quebrando esse princípio, não é? E o senhor falou sobre assisti-los nas necessidades, cuidar dos velhos, não é? Cuidar dos pais. Nós vamos concluir esse bloco, mas daqui a pouco nós estaremos de volta. Fique por aí, daqui a pouco nós retornamos. Estamos de volta no seu programa Escola Bíblica Dominical, comentando a 4ª lição, que tem como título A Mordomia da Família. Bem, presbítero Jonathan Lucena, nós já falamos aqui bastante sobre a mordomia da família, mas acredito que também é interessante falarmos sobre os ataques que a família tem recebido nesses últimos tempos. Tempos trabalhosos e difíceis, como disse o apóstolo Paulo. E um dos grandes ataques à família que temos visto na mídia, nos noticiários, é o grande número de divórcio, presbítero Lucena, crescendo assustadoramente. E muitas pessoas, inclusive, até incentivando o divórcio. O que é que a gente poderia comentar sobre isso? Pois não, infelizmente é um dos grandes ataques, né? À família tradicional, e tem quebrado o princípio que já foi descrito aqui no primeiro bloco desse programa, que é a questão de que o casamento não deve ser dissolvido, né? Ou a indissolubilidade. E é interessante perceber, professor, eu estava analisando uma pesquisa, ainda que rapidamente, de uma revista muito conhecida aqui no Brasil, que fez uma republicação de um artigo que foi publicado em 2017, e no final de 2018 eles fizeram referência novamente, que depois de cerca de 40 anos depois, em que houve uma instituição, por exemplo, da lei denominada de Lei do Divórcio no Brasil, o número de divórcio cresceu de forma assustadora, a ponto de que nessa matéria ser dito, por exemplo, que a cada 3 casamentos, ou seja, 1 a cada 3 casamentos termina em divórcio. E infelizmente, por razões simplórias, não é? Razões triviais, que muitas vezes, ou que todas essas vezes, não justifica, não é? A dissolução, já que o casamento ele é, por natureza,
conforme já foi dito. Inclusive, a Bíblia diz que Deus odeia o divórcio. Exatamente. Né? Quando se lê Mateus 19, por exemplo, que é aconselhável que o professor em sala de aula aproveite esse ponto para ler com os alunos, né? Mateus 19, principalmente a partir do versículo 1, e mostra-se ali a lembrança que Jesus faz com relação a esses princípios, mostrando que não mudou, devem ser preservados. Ainda que a sociedade mude, ainda que as leis favoreçam, mas prevalece a lei de Deus. Quando a lei dos homens contradiz a lei divina, a lei desses homens deve ser rejeitada. Prevalece a lei de Deus. E é interessante perceber, por exemplo, quando lemos Mateus 19, versículos 5 e 6, Jesus disse que o registro bíblico de Gênesis 2:24 com relação à união e à preservação desse casamento, dessa família, deve ser observado. Diz que o registro bíblico fala exatamente da indissolubilidade do casamento. O mestre, o Senhor Jesus, ainda vai dizer, por exemplo, Mateus 19:9, que somente a infidelidade, nesse caso, há uma exceção, isso está no texto, não é? E isso por causa da dureza do coração do homem, ele próprio pontua, não é? Porque Deus não fez para que fosse dissolvido. Mateus 19:9 diz que apenas práticas sexuais ilícitas, diz o texto, né? Ou adultério, a quebra da fidelidade, aí sim é uma permissão, e ele deixa claro que por causa da dureza do coração. E é importante que se aproveite para dizer, no entanto, que o divórcio não deve ser a primeira opção, em casos até, por exemplo, quando há infidelidade por um dos cônjuges. Mas o caso deve ser priorizado o perdão. Isso pode ser visto em Mateus 18, versículos 21 a 35, e Lucas, capítulo 17, versículo de número 4. Podemos dizer, portanto, que o incentivo ao divórcio por meio das redes sociais, das mídias, das leis atuais, tem sido um dos ataques terríveis contra o casamento, contra a família. Mas aqueles que se submetem à palavra de Deus e seguem os princípios divinos devem então vencer esses ataques, mas é importante que se lembre dessa realidade. É lamentável que há dias atrás nós estávamos conversando com um amigo que é advogado e atua nessa área jurídica da família. Ele havia nos dito que, infelizmente, aqui no nosso estado, no estado de Pernambuco, já havia surgido a possibilidade de um parecer, e parece-me que isso foi finalizado, de que facilitaria ainda mais a questão do divórcio. Alguém que quisesse divorciar era só constituir um advogado, ir no cartório onde deu entrada no casamento e em 5 minutos solicitar o divórcio, assinar um documento e já saía dali praticamente divorciado. A gente vê que a valorização da família tem ido muito por água abaixo, com muita velocidade, infelizmente. Mas ainda bem que nós temos a Bíblia como um manual. Professor Jonas Santana, além dessa questão do incentivo exacerbado ao divórcio e o apoio declaradamente, nós temos visto também que um outro ataque para dissolver a família tem sido também a questão da impureza. E essa impureza no leito conjugal é muito amplo. Fala não só de infidelidade, e esse tipo de infidelidade tem aumentado a cada dia que se passa. Nós temos vivido em nossos dias a época da informatização, da tecnologia, do homem virtual, e isso tem atrapalhado muito, não é? Nós temos visto, por exemplo, casos e mais casos de sexting, por exemplo, que é a prática, entre aspas, virtual do sexo. Isso tem destruído famílias. Famílias têm sido afetadas. O que é que a gente poderia falar um pouquinho sobre essa questão da impureza no leito conjugal e da traição em relação à família, que tem sido um dos grandes ataques à família odierna? Pois bem, irmão Alessandro, o ataque na questão da impureza sexual, da impureza ao leito conjugal, como o senhor mencionou, ela está se dando em duas frentes. Né? Pois não. Nós temos a primeira frente que, infelizmente, provém realmente do mundo. O mundo jaz no maligno. Isso. O mundo produz prostituições e produz adultério. É verdade. E isso em todas as esferas. Ainda tem essa divulgação, que hoje ficou mais fácil de divulgar, através da internet e dos meios de comunicações como um todo. E, infelizmente, ainda existe alguns que dizem que é permitido tudo. Né? Quando eu estou falando isso, alguns, me refiro a pessoas que se denominam crentes, né? Que dizem, pode-se tudo. E a Bíblia Sagrada não coloca, na verdade, ela coloca limites para isso aí. Sim. O mundo produz as prostituições,
Mas dentro da igreja isso não pode ser incentivado de forma nenhuma. Nós podemos ler Hebreus capítulo 13, versículo 4, que isso é muito importante. Existem limites, sim, dentro do ambiente conjugal. Lembrando que o sexo é para ser vivenciado dentro do casamento e não fora. E ele foi feito como sendo uma bênção para os dois. Sim. Não é um ato de pecado. Se está sendo vivenciado dentro do casamento. Fora do casamento é pecado, sim. Hebreus capítulo 13, versículo 4, diz assim um texto sagrado. É um texto importantíssimo. Venerado seja entre todos. Estou lendo um pouco pausadamente só para que o telespectador nos acompanhe e para dar ênfase a algumas palavras. Capítulo 13, versículo 4 de Hebreus. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito, interessante essa expressão aqui, leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adultérios, que está no plural, Deus o julgará. Então, a prostituição, o adultério, que é incentivado pela mídia, não pode ser incentivado em nenhum momento, principalmente pelo meio cristão. Porque o leito conjugal, ele é santo, ele é puro, ele é limpo. Esse é um princípio bíblico. E princípio é uma coisa que a gente não pode distorcer por causa de questões sociais ou por causa de algum pensamento de alguém que anda por aí dizendo que se pode tudo dentro das quatro paredes. E não pode. Isso é somente um versículo, capítulo 13, versículo 4. Nós temos vários versículos. Primeiro livro de Coríntios, capítulo 6, do versículo 19 até o versículo 20. Primeiro livro de Pedro, capítulo 3 e versículo 7, e por que não citar também o livro de Êxodo, capítulo 20 e versículo número 17. Então, qual é o princípio bíblico para eu poder resumir? Leito sem mácula, leito sem mancha, leito onde não há prostituição, nem tampouco há adultério. Agora, como se prevenir isso? Estando aos pés do Senhor e, acima de tudo, apegado à sua palavra. E quando nós olhamos para essa realidade, por exemplo, que foi apresentada pelos senhores, o alto índice de aumento de forma aceleradíssima do divórcio, quanto a essa questão da impureza no leito, não é? O senhor mencionou a impureza física, mas a impureza também virtual, como eu falei, não é? Infelizmente isso tem acontecido e muitas famílias têm sido destruídas, literalmente. E tudo isso se dá, presbítero Lucena, por conta da falta de espiritualidade na família, não é? Nós temos visto que muitas famílias estão entrando em crise, e por que até não falar de uma mornidão espiritual muito grande, porque lhe falta oração, lhe falta o culto doméstico, lhe falta o incentivo à leitura da Bíblia, lhe falta o incentivo também de estar no momento à mesa, quando se vai comer, orar. É uma atitude tão simples, mas que traz a espiritualidade para dentro do lar, quero dizer. E essa falta de espiritualidade tem, com toda certeza, destruído bastante as famílias. E por que não dizer que, como mordomos que somos, devemos incentivar isso? No momento que você estiver à mesa, jantando ou almoçando com a família, vamos orar. No momento que estiver em casa, desliga um pouco a TV, se necessário for. Vamos fazer um culto doméstico, mesmo que seja um culto rápido, mas vamos fazer o nosso culto para que a família seja edificada. Mas como é que nós podemos, então... Nosso tempo já está acabando, infelizmente, o tempo corre rápido. Mas como é que nós podemos proteger a família contra esses ataques? Eu queria, presbítero Jonathan Lucena, eu sei que o senhor tem essa habilidade aí de metralhar de versículos, né? Rapidamente, no bom sentido, soltando muitos versículos. 3 coisas que a gente pode dizer para o professor e o telespectador que vai ajudar na edificação da família. Em seguida, o professor Jonas também já conclui. Pois não. Rapidamente, citando 3 elementos importantes na proteção da família contra esses ataques já descritos aqui. Primeiro, santificar o lar, ou seja, consagrar. Fazer com que o lar seja uma extensão da igreja, né? Para que as pessoas que ali entendam, percebam que ali é um lar de um crente, um lar cristão, devoto a Deus, que Deus é o centro daquele lar. Isso pode ser visto em Levítico 20, versículo 26 e 1 aos Tessalonicenses 4 e 7. Poderíamos ainda dizer, praticar o culto doméstico regularmente, que é a fala que o senhor acabou de lembrar, Deuteronômio 6, versículos 7 a 9. E em terceiro, também lembrar
que deve se manter uma vida de oração e jejum, não se apenas limitar à oração feita no templo, né, nos cultos periódicos e, em alguns casos, até cultos semanais, por causa da agenda recheada que geralmente as famílias têm no âmbito secular. Romanos 12, versículo 12 e Colossenses capítulo 4, versículo de número 2. Professor Jonas? Ensinando a palavra de Deus no lar, isso é fundamental. Para fundamentar isso, Provérbio capítulo 22 e versículo número 6. Frequentando os cultos no templo de maneira frequente dentro da igreja. E, por último, vigiando em todo o tempo, Atos dos Apóstolos capítulo 20 e versículo 31. Aqui estão alguns princípios que vai prevenir. Na verdade, eu acredito que o termo venha a calhar nesse momento. Isso mencionado pelo presbítero e também pelo senhor, forma os muros que irão proteger a nossa casa e a nossa família. Muito bom. Deus abençoe vocês. Acredito que foi muito enriquecedor essa lição de hoje. Amém. Portanto, querido irmão, aprendemos nesta lição que a Bíblia não fala somente da instituição da família, como também destaca quais os papéis que cada um dos membros que a compõem deve exercer para que esta permaneça unida e espiritualmente saudável na presença de Deus. Se formos excelentes mordomos da nossa família, jamais sucumbiremos ante os ataques de Satanás. Bem, queridos irmãos, depois de uma lição maravilhosa como esta, chegou o momento de estarmos orando ao Senhor, agradecendo a Ele por mais uma oportunidade que Ele nos concede. Então, vamos orar agradecendo a Deus. Querido Pai, nós queremos te render graças neste momento por mais esta rica oportunidade de estarmos aqui na Tua presença. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que veio fortalecer com certeza as famílias e, Senhor, fazer com que estejamos preparados para nos defendermos contra os ataques do adversário. Faz com que Teu Espírito Santo nos ajude a lembrar cada princípio que foi dito nesta aula. Nós queremos te pedir agora, Senhor, em especial uma bênção sobre a Rede Brasil, sobre cada funcionário, sobre a superintendência das escolas bíblicas dominicais no estado de Pernambuco. Queremos te pedir pela vida do teu servo, pastor Ailton José Alves, pastor presidente da nossa igreja, pastor Ailton Júnior, as famílias destes teus servos, bem como toda a diretoria da igreja. Continua conosco, com as tuas mãos estendidas sobre nós. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao final do nosso programa. Hoje estudamos a 4ª lição com o tema A Mordomia da Família. Na próxima semana, veremos a 5ª lição do trimestre com o título A Mordomia da Igreja Local. O programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar na TV toda sexta e sábado às 22 horas e ao domingo às 7h30 da manhã e também está disponível em nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial. Obrigado por sua audiência e até o próximo programa, se Deus quiser.